verdade. Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa. A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. 8h11 em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você confere este programa agora nesses canais, claro, e logo mais, reprise na Plena TV. Daqui a pouco vai estar editado em podcast, né, para você conferir aí a todo instante, na melhor hora do dia. Estamos ao vivo, só queria dar uma conferida aqui no tempo, como é que está aí a previsão do tempo hoje. Diz que Campos tem tempo bom, céu claro, com sol. Estamos no inverno brasileiro, né? Então não vai esperar a temperatura muito alta, mas de fato tem tempo bom agora, com sol e poucas nuvens aqui na área central da cidade. Bom, programa de hoje que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Tenho o prazer de receber o mestre em Direito Administrativo, advogado também. Você é advogado público, né, doutor Marcos? Você atua na... Advogado público e sou também sócio do Filgueiras e Miquelito. Também sócio do escritório Filgueiras e Miquelito. Miquelito. Que é um escritório que atende... Sim, mas a minha especialidade é só o direito público mesmo. Sua especialidade no escritório particular? No escritório direito público. Direito público. Vamos falar um pouco sobre direito público. O que é, como é, o que a gente pode... Porque, aliás, tem aqui também no livro. Sim, tem uma noção aí do que é o direito público. Legal. Rapaz, esse negócio de direito público hoje no Brasil está tudo tão complicado, está tudo tão... Porque, na verdade, quando você polariza, e essa polarização é diferente daquela polarização da década de 90, você se lembra... né, de Fernando Henrique Cardoso e Lula. Tinha polarização, tinha muito, tinha... Normal, tinha debates, normal. Absoluto. Ontem eu estava vendo um corte de um debate em que Lula dava dava uma canelada dessa aí em Caiado, Ronaldo Caiado. E num debate desse, né, acho que da Band, alguma coisa assim, era a vez de Lula escolher algum candidato de oposição para perguntar. Ele escolheu o Fernando Henrique, que era o favorito, né? Adversário. O adversário. Aí Caiado gritou lá, pô, só vai perguntar Fernando Henrique. Aí ele olhou, a hora que você tiver com 1,5%, eu pergunto a você. Talvez isso, mais do que isso, tinha outras coisas mais, mas assim, hoje não, hoje tem como diz o diretor daquele de pesquisa, o Felipe Nunes, da Quaest, ele alega que foi identificado por pesquisa que existe hoje uma espécie de uma polarização afetiva. Ou seja, você tem amor por aquilo que você está defendendo. Não é só uma questão de defender, é defender uma pessoa e que você tem sentimento por ela. Defender Lula de um lado, é defender Bolsonaro de outro. Que coisa estranha. Eu acredito até que muitas vezes nem é a afetividade do coração, é do fígado, muitas vezes. Perfeito, não, e muito menos do cérebro. Muito menos do cérebro. Agora, recentemente, a semana, no
debate, as pessoas invadiram aí a Câmara aí, não permitiram a realização dos trabalhos, quer dizer, que forma de argumentar é essa? Isso não é argumentação, né? Isso não é argumentação. Não é? Isso aí já é de novo, aí sim, é uma tentativa da destruição do Estado democrático do Estado de Direito democrático. Quer dizer, né? Essa, na verdade, como comentou inicialmente, essa polarização ou essa divisão, ela não pode se dar nesses termos, né? Ela não pode se dar. Então, eu acho que na época dos anos 90 nós não tínhamos isso. E eu tive uma oportunidade assim, muito interessante. Eu morei no Uruguai durante 3 anos, eu trabalhei no Mercosul, e eu tive a oportunidade de ver o final. O presidente era o Pepe Mujica, e no final vinha o outro candidato, Lacalle Pou, fazendo uma disputa, né? Do candidato do Mujica, da Frente Ampla, digamos, da direita, que era o Lacalle Pou. E eu fiquei encantado com a forma de fazer campanha deles. Claro que tinha algum debate mais acalorado, mas nas ruas, um grupo de eleitores de um lado, com um adversário, davam água para um grupo adversário. Assim, eu participei disso, ninguém me contou. Eu vivi na cidade nesse momento. Então, assim, essa polarização da maneira que se encontra hoje, essa forma de argumentar, de entender que as coisas têm que se terminar na violência ou digamos, no comprometimento do funcionamento normal das instituições democráticas, isso é muito grave. E tem a ver com aquela informação, aquele ponto que você fez referência ao terminar o primeiro bloco, a questão da informação, né? A questão de como as redes sociais estão transmitindo informação, independentemente se corresponde à realidade ou não, né? E aí você traz aqui, porque aí a pergunta que a gente deixava aqui no bloco anterior, é justamente para você emprestar um pouco desse conhecimento e dessa lógica. E aí sim, o que você fala, não é aprofundado tanto aqui no livro, mas traz um recorte interessante. E você coloca aqui uma ilustração sensacional, porque assim, o que é regulação do setor? O que é regulação da internet? É tirar o direito de expressão das pessoas? Não se trata disso, né? Quando se fala que o direito, e aí essa é a proposta aí do livro, quando eu levanto esse ponto, né? Eu falo, olha, nós temos um problema, que eu cito aí o tema da infocracia, que é o problema do regime de informação, que nós muitas vezes estamos presos no regime de informação, e que parece que é um regime de liberdade, porém não é. Então, o que acontece? Esse regime de informação que gera a infocracia, que eu coloco aí como sendo uma degeneração da democracia, ele exige de modo urgente uma intervenção do direito. Então nós precisamos de pensar, esse é um momento que nós não temos ainda uma regulação das redes sociais, mas é um momento de pensar, de refletir democraticamente como deve ser isso. Por quê? Porque a disseminação de informação na rede social, tal como ocorre, ela tem efeitos poderosíssimos. E mesmo que você tente consertar, mas o efeito já se deu, né? Então, nós temos diversos exemplos desses elementos aí, dessa forma de conduzir a coisa. Muitas vezes, como você comentou, esse caso da denúncia do rapaz aí, né? Do Felca. Do Felca, aham. Que ele denuncia uma situação que configura, a meu ver, ilícito de natureza penal. Eu não sou especialista em direito penal, mas tem coisas que são óbvias, né? Ilícito de natureza penal, e que já está no ar há quantos anos aí? Mais de 5 anos. Mais de 5 anos.
e foi a denúncia de um rapaz na internet que isso gerou providências, né? Então, assim, é uma reflexão que é preciso ser feita, que a liberdade de expressão ela tem limite. Você não pode usar a liberdade de expressão para atacar, por exemplo, a democracia ou para incentivar a realização de um crime. Isso não é liberdade de expressão. Isso é confundir liberdade com libertinagem, com arbítrio. Então, assim, o exemplo que eu utilizo aí no livro para convocar a reflexão das pessoas é sobre o direito à liberdade de expressão dentro de uma sala de cinema lotada em que a pessoa grite sem haver fogo, grite fogo. Quer dizer, eu estou exercendo a minha liberdade de expressão. Não, você não está exercendo a sua liberdade de expressão. Isso é uma corrupção da liberdade de expressão. Porque é exatamente por razões como essas que hoje na internet é um campo muito propício para se disseminar notícias falsas e com efeitos assim devastadores. As fake news, as famosas fake news. Então, é preciso sim ter alguma intervenção, alguma regulação. Regulação é uma forma de condicionar como o exercício da liberdade de expressão deverá ser utilizado de modo responsável. Se você me permite, você traz aqui uma ilustração fantástica que é, inclusive, com relação a isso que você falou, fake news. E aqui no Brasil, muito utilizado e, assim, cada vez mais incrementado. Não para. Você cita 2018, não vou entrar nem... para não falar que senão daqui a pouco vai falar que você é vermelho, que você é comunista e tudo mais. Então vamos lá. Pode citar o exemplo que você traz aqui, que é Bolsonaro usando de forma... E assim, e a própria esquerda usou muito isso contra a Marina. Sim, em 2014. Foi a eleição de Dilma, eu acho. Na eleição de Dilma. Aliás, a Marina Silva nos concedeu uma entrevista aqui e naquela época a Luísa Abreu Barbosa lembrou sobre aquele fato e ela reclamou assim, dela ter que ficar como que foragida, não, ela teve que se esconder em um dado momento por conta daquelas fakes. Foi muito duro com ela, muito injusto. Então, assim, não vem também me dizer aqui que tem santo nessa história, não tem não. Não tem não. Mas se alguém se beneficiou e aperfeiçoou também essa questão da fake news nas redes sociais, aí sim foi o bolsonarismo. Isso aí é claro que esse é um fenômeno até maior do que o bolsonarismo, né? Se sim. a gente olha o fenômeno mundial, você vê que aquela história da Cambridge Analytica, sim. que recolheu dados aí do Facebook. Aliás, você vê um dado interessante. As últimas atualizações do WhatsApp entraram no Brasil, mas na Europa as últimas 3 não foram admitidas. Exatamente um dos pontos, né, por conta da utilização dos dados pelo Facebook, que são da mesma empresa. Meta, né? Então, assim, são reflexões importantes que nós temos que fazer, acho que no Brasil, acerca de como o direito pode ou deve atuar para colaborar, né, para que esses fatos não ocorram, né? Fatos danosos. Você viu aquele vídeo que eu te mostrei agora no intervalo, que eu fiz lá pro meu canal, explicando um pouco mais sobre essa questão do Felca, que tem gente que fala assim, chegou para mim, Cláudio, o que é Felca? Eu falei, não é o que é, quem é. É um dos maiores youtubers, influenciadores aí do Brasil, e ele me parece assim um cara muito legal, porque, digo legal, ele é um milionário, já por conta das redes, mas, por exemplo, essa denúncia que ele fez no YouTube tem um vídeo completo de 50 minutos sobre essa adultização, né? Ali a gente fez só um cortezinho pro Instagram de 2 minutos e pouco e tal. Eu postei aquele mesmo vídeo, que não tem... As imagens estão desfocadas e não tem nenhuma fala agressiva nem nada. No TikTok. Fui barrado.
O vídeo foi barrado. Então, assim, tem gente que reclama do TikTok, mas eu sempre falei aqui, falo com quem eu conheço, o TikTok é um algoritmo, se é que pode dizer assim, muito mais qualificado e muito mais avançado do que a Meta. A Meta me parece que não tem freio. E aí vem aquela pergunta que eu quero te fazer usando a sua experiência do direito e o seu conhecimento nessa ciência jurídica. Por que não querem a regulação do setor? Porque eu citei um exemplo, né? Nós aqui somos uma emissora de rádio outorgada. Só um dos regulamentos que nós temos que cumprir. Toda a nossa programação tem que ser gravada e arquivada de forma acessada fácil por 30 dias, a parte musical. A parte de noticiosos, até previsão do tempo, sabia? Até a previsão do tempo você tem que arquivar. E outra coisa, o pessoal esquece aí, mas é que a gente já está um pouco mais experiente, você é obrigado a fazer no mínimo, uma previsão do tempo por dia nas emissoras de rádio outorgadas. Você tem que dar a previsão do tempo, é obrigado a fazer. Assim como tem que ter a identificação do prefixo de hora em hora. Um monte de hora. Um exemplo de regulação. Isso. Um exemplo de regulação. Então a sua entrevista agora, ela vai ser arquivada em áudio por 60 dias. A gente coloca, né, Beto, por 90, para não ter nenhum tipo de preocupação, problema, nem nada. A gente extrapola um pouco, mas assim, é por excesso de zelo, se é que eu posso falar assim. Mas somos um setor regulado. E como que vem uma nova mídia e que domina aí a comunicação mundial e não tem nenhuma regulação? Por que não querem regular? Para mim, a resposta é muito simples. Porque quem lucra com essa forma de atuar, independentemente da regulação, são as grandes empresas de tecnologia. Então, para elas, aí como você bem comentou, não interessa se a notícia é falsa, se vai causar prejuízo. O importante é que cada tempo, clique, visualização que gera, isso representa um lucro para essa empresa. São grandes empresas mundiais, né? Então, para mim, isso é bem claro. Agora, como fazer esse enfrentamento é uma questão política que transcende a uma política nacional, mas é importante fazer. Essa é a reflexão que eu procuro trazer aí nessa parte do livro, né, de que o direito tem uma missão ética de preservar a democracia. Se a gente entende que a democracia está se deslocando da consciência das pessoas, onde requer um aprofundamento, uma discussão, para o regime da informação, que é um regime que não permite o aprofundamento das reflexões, então você está degenerando a democracia. E o direito precisa, para a questão até de autossobrevivência, de ser chamado a fazer uma regulação, uma intervenção para preservar a própria democracia. Então, acho que esse que é o ponto central desse tema, é como fazer essa regulação, mas que precisa ser feito. Eu não vejo assim dúvidas sobre esse tema. E eu repito, regular as mídias não significa censura, significa uma forma de estabelecer condicionamentos para que a liberdade seja preservada. É ao contrário. Então, acho que a regulação vai ajudar a preservar a liberdade de expressão e não uma forma de limitá-la. Você coloca libertinagem de forma categórica, é isso mesmo. Eu posso abrir o microfone aqui agora e esculhambar o Beto. Posso. Ninguém vai me impedir disso. Agora, vai ter o... E aí, quer dizer, hoje você faz nas mídias o que você quer e vamos que vamos. É verdade. E não tem nenhuma... Gente, há uma destruição das vidas das pessoas. Tem uma outra denúncia desse Felca sobre essa menina aí que foi lá pro Congresso também e acabou virando
o Congresso mais uma vez virou chacota. E ele denuncia já a exploração da imagem do bebezinho dela. Olha que coisa doente, cara. Ela explorando o bebezinho dela doente, entubado e tal, depois sumiu. De propósito, não colocou mais notícia nenhuma, não postou nada. Ficou 24 horas sem. E o povo desesperado, querendo mais notícia, mais notícia, mais notícia. Aí depois ela postou com o bebezinho em casa. Ele entende que isso é uma exploração indevida. Então, assim... meu Deus do céu, essa menina aí caramba só. Enfim, é isso que você coloca e que traz. Quem vai gritar fogo no meio de uma sala de cinema e vai dizer que ele tem liberdade? Eu estou livre para fazer isso. Não está livre. Não é bem assim. E por que nas redes sociais pode? Isto não é liberdade de expressão. Isto é um desvirtuamento da liberdade de expressão. Virgínia. Lembrou ou pesquisou no Google? Lembrou. Virgínia é a influência. Tá aí. Bom, na sua obra, a Introdução ao Pensamento Jurídico, professor Marcos Vinícius Filgueiras Júnior, você traz aqui 4 pontos, falamos algum deles, mas eu queria que você destacasse, por exemplo, muito essa, e acho legal, se for o caso, você pode destacar outros pontos também, mas para a gente falar sobre essa questão da IA, avançar para essa questão da IA, queria muito que você falasse sobre essa distinção do direito público e do direito privado. Posso falar assim, né? Essa é uma parte também, é um conteúdo importante que todos vão poder pesquisar aqui. Como que você aborda esse tema aqui no livro? Esse tema, na verdade, é a parte final, quando eu falo do ordenamento como um todo, né? E que ele tem 2 grandes ramos, né, do direito, né? O ramo do direito privado e o ramo do direito público. O direito privado é aquele direito cujas normas disciplinam a relação entre os particulares, né? Então, uma questão, por exemplo, de entre vizinhos, né, envolvendo um imóvel, envolvendo um terreno, né? Isso é uma questão típica do direito privado, né? Uma questão de um contrato de compra e venda, né? Um contrato de locação. São temas que são afetos ao direito privado. Já o direito público é aquele direito em que envolve uma relação jurídica em que você tem o Estado em pelo menos de um dos 2 polos, ou nos 2 polos dessa relação jurídica, exercendo a sua função com poderes de Estado, né? Então, temas que são temas afetos ao direito público envolve temas de servidores públicos, desapropriação, temas de tombamento, são temas que envolvem a relação com o Estado, com o direito, envolvendo o Estado com a sua potestade, com o seu poder diferenciado, né? Que é do particular. Por exemplo, o Estado, numa relação, num processo, por exemplo, ele tem um prazo em dobro para contestar uma ação, né? Então, esse é algo diferenciado do Estado. O Estado tem o poder de indicar um terreno, um imóvel, e dizer, olha, esse terreno aqui, ele tem interesse público, então vai ser desapropriados para fins de construção de um hospital. Quer dizer, esse é um tema que é um tema do direito público, envolve a sociedade como um todo, envolve a visão coletiva de um país, de uma nação, de uma sociedade. Então, assim, em linhas gerais, né, a diferença de direito público e de direito privado se dá nesses termos, assim. E como eu comentei, a minha especialidade é no direito público. O direito administrativo é digamos, uma das disciplinas que compõem o direito público, né? Uma disciplina que envolve as relações jurídicas da administração pública. Tudo que envolve a relação jurídica da administração pública é objeto de estudo do direito administrativo. Um exemplo desse direito público, e que você fala que é um poder diferenciado, né?
desapropriação de toda aquela área ali do 5º Distrito em São João da Barra, que foi e que é até hoje disputada na justiça. Teve gente que morreu pode dizer, por desgosto, infartou de tristeza, que perdeu a sua propriedade, porque, como você disse, o direito é diferenciado, ele coloca o valor que ele acha que deve colocar na terra das pessoas, na propriedade das pessoas, paga, deposita, e mesmo se você não sair, vai ser retirado da força. Cabe, na verdade, o objeto de discussão de uma desapropriação é o valor, porque a vontade do Estado não está em questão. Entende? Sim. A vontade do Estado não é objeto de contestação. É só contestação, eu vou discutir o valor. Não, esse valor é pequeno e tal, eu tenho aqui um laudo que me diz que esse valor é inapropriado, etc, etc. Exatamente porque o Estado tem essa prerrogativa que decorre da própria natureza dele, né? De zelar pela convivência das pessoas, né? Claro que isso envolve uma discussão enorme, uma discussão teórica e também prática, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta inversa agora, que aí também eu acho legal. Por que eu acho legal? Você diz que veio para Campos na década de 80 como funcionário do Banco do Brasil. Sim. Muito bem. E aí ingressou no Direito, estudou, a partir daí você fez a faculdade de Direito. Quando você estudava lá na sua... Nos anos 80. na sua juventude, aquela energia toda, que não está diferente hoje, né? Só os cabelos que ficaram brancos, mas aí não é problema nosso, isso, né? Um livro desse aqui te ajudaria? Me ajudaria, sim. Na verdade, dizem que a gente escreve os livros, em primeiro lugar, para nós mesmos, né? Esse é o que eu gostaria que tivessem feito para mim, com certeza. E naquela época tinha assim algo, nós estávamos numa outra fase do direito, né? Nós não tínhamos hoje, não tínhamos na época, né, o que nós temos hoje, a constitucionalização do direito, né? Eu estudei o direito civil, por exemplo, lá o direito que a gente extrai do Código Civil, sem essa visão constitucionalista, né? Então, assim, era um direito muito diferente na época, né? Estudei aqui na Faculdade de Direito. Antiga FAFIC, né? Hoje é Uniflu. Uniflu, exatamente. Professor Marcos Vinícius Filgueira Júnior, tão diferente que agora nós temos a inteligência artificial. E a pergunta, eu acho que a mesa de debate, ela é formada a partir do uso da inteligência artificial, e assim como você colocou lá, o avanço da tecnologia, do uso de computadores, de smartphone, é inevitável, é irreversível. Não é? O uso da IA ainda é acanhado, eu diria, já avançou bastante, mas ainda é um pouco acanhado, talvez por falta de interesse das pessoas e tal, mas assim, nas grandes corporações se já tem uso da IA há um tempo e já bem avançado. No judiciário já tem o uso da IA também. Aliás, para formulação por exemplo, esse Excel, que é um aplicativo fantástico, tem uma infinidade de funções, a IA te coloca ali, sabe, de forma muito, muito simplória como usar aquele aplicativo e mais, né? Se você souber fazer um prompt ali direto na IA, ela vai te dar, né, tudo que você iria ter que criar, por exemplo, nesse Excel. E o judiciário já está também engrenando nesse mundo, nesse universo. Mas eu acho que assim, a mesa de debate ela é formada e no centro está a ética. Como usar a inteligência artificial dentro
do direito com ética? Olha, de fato, esse é uma reflexão que eu já tenho feito há algum tempo. Eu participo de um grupo na Argentina, como eu me doutorei lá, acabo que tenho uma relação bastante próxima com a Argentina. E a gente tem feito uma reflexão, e a minha reflexão é com relação ao Estado, mas também que se espalha aí por todo o direito, então, como um todo. Bom, primeira coisa, assim, para a gente falar de inteligência artificial, eu gostaria só de assim, fazer uma distinção que é importante. Quando a gente fala de inteligência artificial no direito, tem diversos aspectos que são, assim, muito, muito importantes, muito úteis. A inteligência artificial é muito útil, ou qualquer instrumento informático é muito útil, ponto. Eu gosto de começar assim, para não dizer que depois as minhas críticas, que eu sou, também que eu já tenho algumas críticas a meu respeito assim no mundo do direito, por alguns artigos que publico e que sou muito cauteloso com relação ao tema da inteligência artificial no direito, pelo menos por enquanto, pelo menos no atual estágio de desenvolvimento. Mas supervisionado, a inteligência artificial, quer dizer, com a utilização supervisionada, ela é muito útil, Aliás, qualquer tema de inteligência artificial aqui, e que eu busco fazer reflexão, eu tenho um colega, um advogado, que é até muito interessante convidá-lo a vir aqui, o Dr. Kleber Tinoco. Então, e o Dr. Kleber Tinoco tem desenvolvido uma reflexão e um trabalho muito interessante sobre inteligência artificial e me ajuda muito nas reflexões sobre esse tema. Então, de repente, valeria um convite a ele para ele falar aqui da experiência dele de utilização no direito e fora do direito também sobre a inteligência artificial. Pois bem, então, a inteligência artificial, o aspecto interessante no direito é automação ou automatização das decisões. Tanto no judiciário quanto também na administração pública, que é uma parte que eu reflito mais. Então, assim, existem dois tipos de automação. Uma automação que eu chamo simples e uma automação pela inteligência artificial. A automação simples é aquela automação que a gente tem conhecimento da estrutura da decisão final. Então, um exemplo que eu costumo citar é quando você entra no site da Receita e coloca lá o seu CPF e pede uma certidão de regularidade, aquela decisão, você já sabe a estrutura dela. Ou é sim, ou é não, ou está regular, ou está irregular, ou o seu CPF não existe. Agora, a inteligência artificial é um tipo de automação que busca se assemelhar à racionalidade humana. Então, existe uma natureza e uma característica de adaptabilidade, de mutabilidade. Então, a automação pela inteligência artificial, você tem conhecimento do algoritmo inicial, mas o critério decisional final não se tem, pode ser inédito. Então, essa é a característica estrutural da inteligência artificial, ter uma decisão inédita. Bom, e aí entra o ponto, a reflexão que eu tenho feito, né, ultimamente, que no atual estágio de desenvolvimento da inteligência artificial, eu a considero ainda como uma caixa preta. Tem aspectos que são incontroláveis, né? Apesar de alguns aspectos serem identificados, outros não. Então, para você utilizar uma inteligência artificial para dar uma decisão judicial sem supervisão humana, eu acho que nós ainda está cedo ainda. Eu acho que é muito imprudente, né? Então, esse aspecto eu tenho feito essa reflexão de ser mais cauteloso com relação à utilização da inteligência artificial para decisões autônomas. Embora os tribunais já tenham utilizado, por exemplo, para analisar os requisitos de admissibilidade de um recurso, tem sido utilizado já a inteligência artificial e tem cometido erros assim espantosos, né? Então, acho que a gente precisa de mais desenvolvimento. E aí eu também cito outros aspectos que são assim interessantes de utilização e que, para não dizer que a minha cautela é excessiva, na hora de fazer uma
uma leitura, organização de dados, recopilação de dados. Então, isso, a inteligência artificial é um instrumento fantástico, certo? Mas, enfim, num escritório de advocacia também, você utilizar a inteligência artificial para converter em texto uma reunião que foi ali todo mundo conversando, então é um instrumento assim bastante útil, né, muito eficiente para isso. Mas para a autonomia das decisões, são poucas as decisões que podem ser automatizadas. Quer dizer, a automatização das decisões judiciais e da administração pública é um tema que ainda está no começo da reflexão. Então, eu acho que a cautela é muito importante. Aliás, na Europa já tem sido proibida, por exemplo, a utilização da inteligência artificial, um exemplo, para identificação criminal. Isso não pode ser mais feito na Europa, né? Exatamente pela irreversibilidade ou pela dificuldade de reversão do dano que pode ser causado. No trânsito também tem algumas questões já envolvidas. Às vezes tem por exemplo, mesmo que você não use um aplicativo, e são milhares infinitos os números de aplicativos de inteligência artificial. Porque a gente se prende ao ChatGPT, é o mais utilizado. Mais utilizado, aquela coisa toda. Mas você tem inteligência artificial pra você imaginar e que você muito menos imagina, né? Eu estou pesquisando aqui alguns erros e já tem canais de YouTube especializados em explicar erros, falhas do judiciário nessa questão da IA. E aí, como você falou, não está se falando só de um erro de um texto para você usar aí nas suas redes ou no rádio. Está se falando de um julgamento da vida das pessoas. De uma vida, isso aí. Tem uma outra questão também que eu acho que nesse ponto acerca da inteligência artificial e da automação da vida de um modo geral, é que nós temos, quer dizer, está sendo construída ou consolidada uma cultura do solucionismo ou da mentalidade computacional, de achar que é mais seguro, melhor, mais eficiente quando você tem um aplicativo para resolver sua vida. Ou seja, a gente até inconscientemente tem passado a acreditar mais naquilo que é automático do que propriamente naquilo que é analógico, construído. E isso, para mim, é um problema. Sabe? Aquilo que a gente acha que é uma coisa, em princípio, vantajosa, nem sempre será. Porque a vida, porque o mecanismo de processamento computacional ele é binário. Não adianta que ele não processa sentimento. Não. E a vida, ela tem nuances, ela tem matizes que um sensor e que uma planilha não nos confere, não nos dá. Então, essa é uma reflexão muito importante. E percebe que essa automatização ela vai gerando uma padronização da vida e que tem padronizado, inclusive, desejos das pessoas, objetivos, desejos, tudo padronizado. Então, esse é uma reflexão que não cabe só ao direito, né? Que cabe os cidadãos, os pais, né? Porque, inclusive, eu não sei se foi uma pesquisa da Unesco que revelou que, pela primeira vez, a geração mais nova é menos inteligente do que a geração anterior. E a inteligência artificial e a automatização tem muito com relação a isso, né? Então, muitas vezes, a pessoa está deixando de usar a sua mente, a sua cabeça, a sua memória para guardar o nome da rua ou para aprender uma nova língua. Não precisa aprender porque eu tenho um tradutor instantâneo. E isso acaba reduzindo, alterando a anatomia cerebral de uma geração. E isso é uma reflexão que também precisa ser feita. E o direito também tem a ver com isso, né? Porque se está em prejuízo da sociedade, o que o direito pode fazer para poder melhorar essa situação, né? Tem um caso aqui, e aí só para ilustrar o que você está de fato falando, tem uma pergunta do Edmundo Siqueira também,
jornalista, escritor, defensor aqui do nosso patrimônio histórico de Campos, fabuloso. Ele tem uma obra ali, antes que o Solar dos Arizes acabe, né? Um livro dele muito fantástico também. E ele traz uma pergunta para você, mas eu queria só ilustrar essa questão. Olha o que aconteceu lá na sua terra, no seu estado de Minas Gerais. O Rio também é seu, claro, né? Não tem essa história de... Pelo amor de Deus. Eu morei no Espírito Santo, eu me sinto muito capixaba. Claro, poxa, não tenha dúvida. Mas, aconteceu esse caso aqui, aconteceu em Minas Gerais, Montes Claros, Minas Gerais. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, investiga o caso do juiz Jefferson Ferreira Rodrigues, que, quando era titular da 2ª Vara Civil e Criminal de Montes Claros, assinou uma sentença de uma servidora pública, em que o magistrado negou a indenização à servidora, buscava lá os seus direitos, e ele se baseou em supostos 8 julgados inventados pela ferramenta ChatGPT. Aí o advogado da menina, da servidora, falou: meritíssimo, não estou achando aqui essas jurisprudências, esses casos. E aí denunciou ele, fez lá o contato com o pessoal da CNJ e a coisa desandou. Então, quer dizer, aquilo que a gente falou, são vidas. Sabe se a menina precisava desse dinheiro, a pessoa precisava desse dinheiro para fazer um tratamento de uma doença crônica, de um parente, enfim. Há uma responsabilidade. E aí o uso indiscriminado disso gera todas... A inteligência artificial, ela é marcada hoje, né, pelo que eles chamam de delírio, né? Ela é delirante em alguns pontos, e esse é um dos pontos em que ela chega a inventar decisões e tal. Eu uma vez perguntei quem era eu no ChatGPT. E ele respondeu que eu tinha mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado na Universidade de Coimbra. Coimbra é Portugal? Portugal, não tem nada a ver, enfim. Mas por que gerou isso, né? Então, assim, tem esse sim, mas não acho que não é nem isso, é invenção mesmo. Invenção, delírio, né? Delírio mesmo. Não é nem ninguém com o mesmo nome. Porque Cláudio Nogueira, por exemplo, tem um monte aqui em Campos. Mas a informação que a gente tem é que há o delírio. De alguma forma. Ele cria isso. Ele cria, de alguma forma, os algoritmos ali que se interrelacionam, há uma interação entre algoritmos, informação que ele colhe na realidade, no site, e entende que a melhor solução era aquela. Isso chama-se delírio. Essa é uma coisa muito preocupante, né? Então, acho que esse é um caminho do desenvolvimento. Isso mostra, assim, é um dado pequeno para mostrar que ainda precisamos refletir muito e trabalhar muito o tema da inteligência artificial antes dela ser um instrumento de automação completo e que tenha autonomia para decidir, para dar uma prestação jurisdicional mais rápida, mais eficiente. Acho que não é ser contra a inteligência artificial, é apenas ser a favor da prudência na sua utilização. Esse é o ponto. Perfeito. Professor, a pergunta do Edmundo Siqueira, como eu disse, está aqui no privado. Ele diz o seguinte: bom dia, sobre direito de imagem e autoral, com o desenvolvimento da IA, da inteligência artificial, vai ser difícil comprovar a veracidade de uma imagem ou vídeo. Ainda está capengando, que os vídeos ainda estão... antes, logo no começo, você via quando as pessoas da IA, o vídeo, a pessoa mexia a mão, os dedos deformavam. Agora já não deforma mais. Você tem essa Vel, que é uma da Google, que faz cinema, cara. Que doideira. Aí a pergunta dele, mas com perfeição, meu Deus, como o direito, como ciência social mutável, vai se adaptar a isso?
Esse é um problema, é uma pergunta complicadíssima para a gente responder. Mas o que eu diria é que hoje nós já temos a inversão de um grande postulado do ponto de vista das provas. Antes se dizia nos bastidores que a prova testemunhal era a prostituta das provas. Era uma forma pejorativa de se referir à prova testemunhal, dado o nível de complexidade do ser humano, vamos colocar assim. Porém, hoje, eu acho que a prova digital hoje, por conta desses aspectos levantados pela pergunta, é que talvez possamos dizer que ela está se convertendo ou já se converteu na prostituta das provas. Porque hoje é muito difícil se identificar aquilo que é real, aquilo que não é real. É muito difícil. E aí, como que nós vamos ter elementos de segurança a esse respeito? É claro que a informática vai evoluindo e pode ter uma maneira de rastrear isso, de identificar, mas eu acho que está muito complicado hoje. Você utilizar a prova digital e juntar um vídeo no processo, que é perfeitamente possível hoje, né? Tudo, e dizer que aquele é um elemento de prova mais seguro do que uma prova testemunhal, por exemplo. Você pensa? Não, porque aí, cara, assim, que a gente que trabalha... Eu uso a inteligência artificial e gosto, mas assim, é aquela história, uso muito rasamente e me ajuda muito, adianta o processo. Principalmente no que diz respeito a selecionamento de dados, de estatística. Mas aí eu ainda vou pesquisar se aqueles dados realmente são, porque eu peço a fonte, peço tudo e tal. Mas se você quiser, você vai nesses aplicativos aí e pede lá para colocar, ó, Beto passando de bicicleta meia-noite na Rua da Rádio. Ele faz. E aí? Não, e tem uma outra pergunta que envolveu... Se bem que não é muito comum que ele passa aqui. Não vou falar por que não. Então, a questão do direito autoral. Né? Isso que ele pergunta. Então, a questão do direito autoral. Que uma pessoa que pede uma obra, aliás, esse Dr. Kleber, o meu pai faleceu recentemente e ele fez, tomando um retrato meu e do meu pai, ele fez uma obra com inteligência artificial, um retrato lindo do meu pai, que eu até coloquei num quadro, e ele não consegue repetir esse fato. Ele não consegue repetir esse quadro. Sim. Ou seja, a própria inteligência artificial tem uma originalidade em algum aspecto que é muito interessante também investigar. Legal. Então, quer dizer, na verdade, a pergunta que se faz é: qual é o quadro do Dr. Kleber? Porque ele é que utilizou o prompt da inteligência artificial para produzir aquele quadro. E produzir um quadro, ficou lindíssimo, e ele não consegue fazer um quadro igual. Quer dizer, esse quadro é de quem? É do Kleber? É do ChatGPT? O ChatGPT colheu esse dado da onde? Ele fez ele falou assim, olha, que se faça um quadro com a técnica de Monet. Perdão. Esse é o prompt. Sim, o prompt. Então, com a técnica de Monet. Então ficou o quadro com a técnica de Monet, ou seja, tem um pouco de Monet, tem um pouco do Kleber e tem um pouco de algo que a gente desconhece. É uma pergunta interessantíssima que vai surgir. Um texto. Hoje em dia as pessoas usam o ChatGPT para fazer redação. De quem é o texto? Eu acho, assim, com relação a isso, eu tenho um tema assim, que me toca muito. Eu gosto muito de escrever. Né? E eu acho que a escolha da palavra, a palavra para mim é um instrumento assim, fantástico. Eu adoro escolher a palavra, né? Para fazer qualquer tipo de texto, seja científico ou literário, ou algum relato da realidade. Escolher a palavra, buscar na minha memória a palavra, é uma relação afetiva, uma relação emotiva.
Substituir isso pela inteligência artificial, eu acho que é tirar um dos grandes prazeres da minha vida. E tirar um grande exercício existencial para mim, que é a escrita. A escrita, para mim, é um exercício existencial e até, em alguns momentos, de resistência também. Né? Sim. E eu tenho fé e certeza, nós vamos vencer essa, como você disse, essa luta, né? Vamos todos, porque há uma evolução, né? Graças a Deus por isso. Para quem viu o começo do programa, vai entender melhor o que a gente está falando. Cara, assim, você sabe que esse programa também tem uma regra. Nós temos aqui uma bancada composta ainda por outros profissionais, como é o caso do Aloysio Abreu Barbosa, que é jornalista e nem gosto de falar, mas é diretor do Grupo Folha. E assim, tudo tem que ter uma regra, tem um regramento. Mas eu vou dar uma sugestão, na hora que a Luiz voltar, para fazer o seguinte. Uma vez por semana a gente tinha que entrevistar um mineiro. Ô povo bom demais da conta, só. Não, sinceramente, já vamos viajar, eu falo, vamos para Minas, lá em casa. Eu gosto muito de Minas, o povo tranquilo, povo de paz, cara, é muito legal. Tem assim uma diferença do Fluminense gigante. E você mantém, claro que já é um Fluminense hoje, sim, né? Já moro mais aqui. Mais do que mais. Eu vim pra cá com 18 anos. Não perdeu o Aiso? Não, ainda tem um pouquinho. Um pouquinho do Ai. Né? E se passar um queijinho de Minas aqui pertinho, não. Um pãozinho de queijo. Cara, você é sensacional, prazer enorme poder te conhecer. E a vida nos proporciona isso, às vezes, né? Nas emergências, né? Você quer conhecer a pessoa. São assim, nesses momentos. Eu te ligava ontem já, no início da noite. Pessoal, vamos bater um papo amanhã. Falou, vamos embora. E aí eu agradeço mais uma vez a Suzy, que passou esse contato seu. Assim, e para mim, uma alegria muito grande poder te conhecer e espero que você tenha também ficado satisfeito. Foi uma alegria. E que em breve a gente possa estar aqui e vamos ver se da outra vez a gente prepare aí um pãozinho de queijo com esse cafezinho. Se bem que for não foi um cafezinho corajoso. Cafezinho corajoso é um amigo meu do Espírito Santo que fala que é o cafezinho que vai pra guerra sozinho. Não tem um biscoitinho para ajudar ele ali, para combater o inimigo. Então, mas esse aí pelo menos tinha um biscoitinho. Mas vamos ver se da próxima a gente monta um pãozinho de queijo, melhor. Então tá aqui o lançamento aí desse livro, Introdução ao Pensamento Jurídico, em que você foi... me fala onde é que a gente consegue comprar esse livro. No site da editora Juspodium. 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 É V mesmo? É com V mesmo, é o latim antigo aí que eles fizeram. É o latim, então aqui, editora Juspodium, no caso do U aí de Podium, é um V, tá? É o latim tradicional. Ô, língua bonita. No começo não tinha distinção entre o U e o V. Era a mesma letra para os dois sons. Para os dois sons, exato. E aí tá aqui, .com.br, pode acessar. Inclusive, acho que essa semana está com a promoção, a editora inteira está com promoção. Isso é bem interessante comentar também. Legal, pode falar, pode. Então, nesse momento, não sei exatamente qual é a promoção, assim, mas tem uma promoção em andamento no site da editora. Editora Juspodium, repito, com v.com.br. Professor, obrigado mais uma vez. Foi uma honra e uma alegria. Estou à disposição para novas conversas. Foi muito produtiva, acho que a conversa passamos em todos os caminhos aí do direito. Legal. Uma hora dessa a gente monta aí uma mesa redonda aqui para a gente debater alguns temas também interessantes. Bom, começamos ao vivo então aqui com o Dr. Marcos Vinícius Filgueira Júnior. Ele é doutor em ciência jurídica e mestre em direito administrativo, lançando o livro Introdução ao Pensamento Jurídico, que eu mostro aqui mais uma vez. E a você agradeço pela audiência, pela companhia. A gente vai estar de volta amanhã às 7 horas da manhã com o oferecimento de Proteus,
Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com o apoio do Cicobi Fluminense e o consórcio do Cicobi Fluminense, para você garantir aí a realização do seu sonho. A gente tem sempre aquele